Elivaldo Barbosa, boa tarde mais uma vez para você, Elivaldo Barbosa. As eleições estaduais acabaram, mas o Brasil ainda está em clima de decisão. É claro, dia 28 vem aí a disputa presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, melhor dizendo. É uma eleição bem polarizada e que já está provocando aí muita movimentação em todo o país, em torno dos dois palanques, das duas candidaturas. Tá certo. E o Délio Rocha vai trazer para nós a movimentação dos partidos aí para esse período de segundo turno. Délio, mal saiu o resultado das urnas, os diálogos já começaram. Délio, boa tarde para você. Boa tarde, Joelso Jordani, Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. Olha, Joelso, e o discurso dos dois candidatos, Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, os discursos já estão sofrendo ajustes para tentar aí ampliar o eleitorado que cada um teve no primeiro turno. E o que a gente percebe é Jair Bolsonaro acenando com muito mais força para os eleitores do Nordeste, em nossa região. Foi onde ele teve o menor percentual de votos. Bolsonaro também tem feito acenos mais fortes para o eleitorado evangélico. E, por outro lado, o Fernando Haddad está tentando atrair aqueles partidos de centro, né, aqueles que não querem votar em Bolsonaro ou estão em dúvida em quem votar neste momento. O que a gente percebe também é que Fernando Haddad deve colocar em seu horário eleitoral, na sua campanha eleitoral, temas que hoje são mais atrelados à imagem de Jair Bolsonaro, como a questão da segurança pública. Fernando Haddad deve falar mais de suas propostas para a segurança pública, para tentar fazer com que esse tema faça parte da candidatura, porque o tema segurança pública é muito sensível e, como a gente percebeu nas urnas, rende muitos votos, desde que o eleitor entenda que determinada proposta seja melhor para o Brasil. E o que a gente percebeu ontem, Joelso, é que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad desistiram daquela ideia de fazer uma Assembleia Constituinte para promover as grandes reformas no país. Bolsonaro, por meio do seu vice, o general Mourão, tinha dito aí que a ideia era fazer um grupo de notáveis para criar uma nova Constituição e só depois passar pelo Congresso Nacional. Ontem, Bolsonaro disse que essa possibilidade não existe e Fernando Haddad, por sua vez, comentou que as grandes reformas agora serão feitas não por meio de uma Constituinte, mas por meio de emendas à Constituição. E, Joelson, e alguns partidos já começam aí a se manifestar em relação aos dois candidatos. O PP, já declarou que vai manter a neutralidade no segundo turno, não apoia Bolsonaro nem Fernando Haddad. O Partido Novo, por sua vez, repudia o PT, manifestou isso publicamente, que repudia o PT, mas que não vai apoiar formalmente a candidatura de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o PDT de Ciro Gomes ainda não se manifestou, mas o presidente do partido já disse que apoia Bolsonaro e Ciro Gomes comentou que ele não, em referência a Jair Bolsonaro. Joelson. Bom, desde já chama a atenção essa divergência entre PDT e Ciro Gomes, hein, Délio Rocha? Ficaria até difícil para Ciro Gomes, depois de tudo, dizer que apoiaria Jair Bolsonaro diante das críticas que fez. Agora, o que chamou a atenção nos candidatos do segundo turno, foi o que mais me chamou a atenção, logo no dia seguinte, quando se já soube do resultado, duas coisas. Primeiro, os dois defender a Constituição atual e acabar com essa discussão de uma nova Constituinte, Délio, que você já destacou, e a informação, Délio, de que Haddad vai tentar pensar mais por si mesmo, entre aspas, e afastar-se um pouco da imagem de Lula. E ele já tem a declaração também de que se afasta da imagem de José Dirceu. E que Jair Bolsonaro já tenta se desvincular do general Mourão, seu candidato a vice, que deu declarações complicadas para ele enquanto ele esteve internado no hospital, Délio Rocha.
Pois é, Joelson. Olha, a ideia, então, nesse segundo turno é fechar mais em cima da imagem de Fernando Haddad, tentar, porque no primeiro turno a ideia era realmente aproveitar aquele eleitorado fiel ao ex-presidente Lula e focar muito no vínculo entre Haddad e o petista. Só que no segundo turno, Fernando Haddad vai precisar também daquele eleitor que não costuma votar no PT, né, e para isso ele tem que amenizar o discurso e para isso ele tem que se distanciar um pouco do ex-presidente Lula, que representa mais do que ninguém o petismo. Então a ideia é fazer com que ele tenha um discurso mais ameno e amenize também nas propostas para tentar conquistar esse eleitorado de centro. E Jair Bolsonaro, Joelson, ele dá um recado muito claro para os seus aliados mais próximos, para o candidato a vice-presidente, General Mourão, e para o seu guru econômico, da área econômica, o economista Paulo Guedes. Ele publicamente disse que, olha, o Mourão, ele não sabe ainda lidar com a questão de coletivas, com a opinião pública, e por isso é bom que ele fique aí um tempo mais afastado durante a campanha, enquanto ele aprende a lidar com essas questões. E em relação ao economista Paulo Guedes, ele pediu para que o economista, nesse momento, não desse opiniões em público para não confundir o eleitor. E trouxe a responsabilidade para ele, né? O Bolsonaro trouxe a responsabilidade para ele, porque ele já percebeu que assim é mais fácil ter um controle da campanha e assim é mais fácil evitar essas declarações que podem trazer prejuízo para a campanha de Bolsonaro. E, Joelson, só para finalizar essa questão, esse comentário, eu queria lembrar que amanhã já sai a primeira pesquisa para o segundo turno, o Datafolha divulga amanhã, então, esse primeiro levantamento. Na quinta-feira temos o primeiro debate e na sexta começa o horário eleitoral e vai do dia 12 até o dia 27 de outubro, véspera das eleições. Joelson. Vamos chamar aqui de novo o Délio Rocha, ele está em Brasília e vai trazer para nós informações sobre a segundo turno, sucessão para a presidência da República. Délio Rocha já está conosco, nós vamos conversar com ele e eu convido o Délio e Elivaldo Barbosa para acompanhar essa reportagem de Gorete Santos, que prova que a eleição para presidente da República envolve todo o país e mobiliza militâncias também no estado do Piauí. Os partidos já estão organizando seus times para fazer campanha para Haddad e para Bolsonaro. Gorete Santos. O Piauí é um dos 9 estados brasileiros onde a situação de Fernando Haddad é mais confortável do que a de Jair Bolsonaro. O candidato do PT à presidência foi escolhido por mais de 63% dos eleitores, enquanto Bolsonaro conquistou menos de 19% no primeiro turno. No segundo turno, os dois candidatos têm tempo igual na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, 5 minutos cada. A veiculação começa nesta sexta-feira e segue até o dia 26, sempre com início às 7 horas da manhã e ao meio-dia no rádio e à 1 da tarde e às 8h30 da noite na TV. Com menos de 3 semanas de campanha, a mobilização dos dois partidos já começou. E a grande meta é conquistar quem votou nulo ou em branco no primeiro turno ou quem deixou de ir às urnas. Aqui no estado do Piauí, juntos, eles representam quase 23% do eleitorado. Representantes do PSL vão continuar impulsionando mensagens pelas redes sociais, mas vão também intensificar os atos públicos, a começar pelas cidades de Picos e Floriano neste final de semana e nos dias 20 e 21 em Parnaíba, Piripiri, Campo Maior e Teresina. A última mobilização deve ser dia 27, véspera da eleição, na capital. A presença do senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidenciável, também está prevista, ainda sem data definida. Na trincheira nossa, são as principais cidades, inclusive aqui o PT tem mais, vamos dizer assim, força, né? Que são redutos históricos do PT. E nós vamos lá enfrentar o PT nessas cidades, vamos derrotar o Haddad nessas cidades e mostrar a verdade sobre o Bolsonaro.
né, esse novo Brasil, esse projeto de Brasil que ele apresenta e que ele traz para o Nordeste. Já os representantes do PT aguardam a indicação da coordenação nacional para definir o calendário de campanha no Piauí. Apesar da folga em relação ao adversário na preferência dos piauienses, entendem que esta é uma eleição acirrada e também apostam no contato direto com o eleitor em diferentes regiões do estado. O nosso governador, que é o coordenador maior, digamos assim, o nosso presidente do partido, o deputado Assis, estão em São Paulo nesse momento, tratando aí da estratégia nacional, agregando a base e outros que, porventura, não apoiaram o Haddad nesse primeiro turno e que agora tem simpatia. Esse advogado eleitoral lembra que as regras no segundo turno são basicamente as mesmas do primeiro. A mudança importante é o tempo igual a ambos os candidatos na propaganda eleitoral gratuita. Mas é importante também evitar condutas proibidas pela Justiça Eleitoral, que podem incidir em penalidades e até na derrota nas urnas. Quando um candidato ofende e agride o outro, ele não tira proveito dessa situação. Essas ofensas, ao invés de você levar os projetos para a comunidade, para convencer o eleitor, essas ofensas já não mais agradam ao eleitor. Muito bem, então, Elivaldo Barbosa, a campanha começa na sexta-feira, propaganda no rádio e na televisão. Vai começar na sexta e a informação que Gorete traz: Jair Bolsonaro não pode percorrer o Brasil, mas os filhos podem? Podem, os filhos foram bem na campanha, né? Foram projetadíssimos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Joel, é uma campanha de militância. Os dois candidatos, eles lideram movimentos muito fortes de militantes, de seguidores. O PT tem toda uma história aí de militância e o PSL, com Jair Bolsonaro, também construiu rapidamente essa ampla rede de seguidores. Então, exatamente esses dois segmentos que estarão aí na rua com seus bandeiraços, com seus movimentos, no sentido de atrair as atenções dos piauienses. O PSL certamente não tem o mesmo número de filiados, mas a quantidade de pessoas que simpatizam com o partido depois de Bolsonaro é gigantesca. E tem uma força, tem uma disposição muito forte de atuação ali, do confronto, digamos assim. Só esperamos que isso ocorra dentro dos padrões da democracia, com respeito, e é natural que haja discussão, mas que seja aí no limite do respeito, que é o que nós esperamos. Mas são dois candidatos fortes, assim, com muita militância por trás dos dois palanques. Falar com o Délio Rocha. Délio Rocha, Jair Bolsonaro não deverá percorrer cidades do Brasil, mas os militantes vão fazer isso por ele, é o que tudo indica, né? Olha, Joelson, mas logo após o primeiro turno, Jair Bolsonaro disse que ia queimar sola pelo país, usou um termo mais ou menos parecido com esse, só que depois parece que ele recuou e disse que vai esperar o posicionamento dos médicos. Inclusive, ele também comentou que a participação dele nos debates vai depender do parecer médico, né? Porque aquela junta lá que atendeu o deputado lá em São Paulo vai analisá-lo novamente amanhã para saber se ele pode participar ou não de um debate que vai ter nesta quinta-feira em uma emissora de televisão. E enquanto isso, enquanto ele não circula, quer dizer, ele vai escalar os filhos que já estão aí também com muita visibilidade, principalmente dessa votação muito expressiva que eles tiveram em São Paulo e no Rio, né, para tentar aí fazer essa mediação entre o eleitor e o candidato do PSL. E, Joelson, olha, Fernando Haddad também deve intensificar essa campanha agora no segundo turno, mas fazendo o caminho inverso de Bolsonaro. Enquanto o candidato do PSL, Bolsonaro, deve focar muito no Nordeste para tentar diminuir aquele abismo de votos que separa ele do candidato do PT, o Fernando Haddad vai tentar aí buscar votos naqueles redutos onde ele não foi tão bem, para tentar aí tirar essa diferença que hoje é de 17 pontos, quer dizer, a diferença
diferença do primeiro turno é de 17 pontos, né? Então a gente vai ter que esperar quem vai ter a estratégia melhor. Agora vale lembrar que amanhã o Datafolha já deve divulgar seu primeiro levantamento no segundo turno, aí a gente vai ter mais claro como está neste momento o cenário para o segundo turno. Enquanto isso, né, os candidatos ficam aí disputando para ver quem vai receber apoio dos partidos brasileiros. O Centrão neste momento está rachado, Joelson. Centrão que apoiou Geraldo Alckmin no primeiro turno, agora no segundo turno os partidos que formam um bloco estão rachados. O PP já sinalizou, aliás, já oficializou que vai se manter neutro nessa disputa. O DEM está mais inclinado para apoiar Jair Bolsonaro, mas ainda não houve essa definição. E hoje teve até uma reunião na casa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, com a participação inclusive do senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, e lá foi discutido aí essa questão de como fica o PP no segundo turno, e desta reunião saiu a certeza de que o bloco, cada partido vai decidir de forma individual quem apoiar no segundo turno, ou se apoia ou não apoia alguém. Joelson. Tá aí, muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações direto de Brasília. E se você quiser ver o Bolsonaro participar dos debates, é só dizer assim, olha, se você não for, o general Mourão vai no seu lugar. Ele vai, tranquilo. Ele vai correndo. Nem que seja de maca, ele vai. Tá aí. Délio Rocha, um abraço para você. Délio, obrigado pelas informações. Délio Rocha, direto da Capital Federal. Elivaldo, obrigado, hein? Por hoje é só? Por hoje é só, você acredita? Porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais Elivaldo Barbosa Um abraço, já. com as informações da política.